Vamos dar início nesse momento à primeira roda de saberes. Então, eu vou fazer uma canalização e vou abrir para as perguntas. Depois disso, a Fátima, então, vai ensinar vocês a fazer uma aplicação com as mãos com cristal líquido. E todos vão poder fazer, tá bom? Queridos filhos, nesse momento existe um movimento na Terra. O movimento é da própria Terra, dentro dela. E dentro da Terra, no centro, onde tem o fogo da Terra, existe também a fonte-mãe de cristal líquido transparente. E essa fonte de cristal líquido, ela começa a jorrar abundantemente, como se ela fosse explodir como um vulcão. Isso faz com que cada vez mais a quantidade do cristal líquido transparente aumenta. E aumenta tanto que vai cobrindo toda a Terra. Passa então do centro, ocupa todo o espaço abaixo da superfície da Terra e brota na superfície, no chão. E surgem então inúmeras fontes, como um chafariz, que jorra abundantemente. E as pessoas que caminham e circulam pela superfície da Terra começam então a pisar nesses pontos de água, que na realidade é o cristal líquido, que às vezes ele se apresenta como água mais líquida, em outros momentos ele se apresenta mais gelatinoso, como um álcool em gel. Então isso significa que nesse momento que todos nós estamos aqui reunidos, é um incentivo e um estímulo para que essa fonte de cristal líquido do centro da Terra seja mais ativada. Ao mesmo tempo que isso acontece no centro da Terra, isso acontece no centro de cada um de nós. Então imagine o centro do seu corpo, não apenas do corpo físico, mas do corpo energético, do corpo emocional, o coração. E o coração, então, que é o centro de cada ser, começa a jorrar esse cristal líquido como se fosse a fonte-mãe no centro da Terra. E jorra abundantemente. Tão abundantemente que, da mesma forma que preencheu todo o interior da Terra, preenche agora o interior do corpo de cada um de vocês. De cada pessoa que está no planeta Terra, não apenas de vocês presentes aqui, nessa sala. Quando vocês visualizam isso, significa um grande estímulo para que todos possam produzir esse cristal líquido. Quando um ser, uma pessoa, produz o cristal líquido, ela começa a transbordar esse cristal. Transbordando, os outros ao redor vão receber. Recebendo, eles são estimulados a também produzir. E é assim que a cada momento a produção se amplia. O mesmo então que acontece com o planeta Terra, acontece com cada pessoa. Lembre-se disso. Então, esse cristal líquido, ele preenche todo o corpo físico, mas ele vai além do que o corpo físico. Vocês sabem que vocês têm um corpo energético composto de vários chakras, que são vórtices de energia, que são pontos brilhantes e que contêm a energia da espiral. Esses pontos, então, em cada um deles, tem uma fonte de cristal líquido, que nesse momento começa a brotar o cristal líquido igual do centro da Terra. O cristal líquido transparente.
Isso, então, amplia bastante o seu corpo energético. Como se você ficasse muito maior, mais expandida, ao mesmo tempo que mais leve, menos densa. Então, vocês percebem que com isso que nós estamos fazendo aqui agora, que é esse estímulo, com esse estímulo, vocês estão ativando, abrindo, harmonizando e equilibrando os seus chakras. Mas, cada pessoa não tem apenas o corpo físico e o corpo energético. Tem também o corpo emocional, que é ainda maior que o corpo energético. E esse cristal líquido branco no centro da Terra também preenche esse corpo emocional. Esse corpo emocional é como uma grande esfera. E essa grande esfera, ela é além, vai além, é maior do que o corpo físico e do que o corpo energético. Então imagina que vocês estão dentro dessa grande esfera de cristal líquido, que é o seu próprio corpo emocional. E o centro permanece sendo o seu coração. O seu coração, nesse momento, é a mesma fonte mãe de cristal líquido do centro da Terra. Então imagine que agora, com o corpo emocional, você pode se ver, se imaginar, exatamente como a Terra, uma grande esfera e o centro, a fonte de cristal líquido. Ao mesmo tempo que vocês se veem dessa forma, vocês imaginam todos os seres da Terra da mesma forma. Então, como se fossem esferas ou bolas do cristal líquido transparente. E chega um determinado momento onde todas essas bolas se unem e viram uma só. E ao mesmo tempo que essa única bola é a Terra, ao mesmo tempo, essa única bola é toda a humanidade unida, vivendo a unidade. Isso então significa e mostra para vocês como é possível viver a unidade ainda estando no corpo físico. Porque depende de ter uma nova visão, de abrir os seus chakras. E é abrindo os chakras, ativando esses chakras, que você pode ter essa visão que vai além do corpo físico. Esse chakra, responsável por essa nossa nova visão, chamado de terceiro olho, fica entre as sobrancelhas. E é exatamente esse chakra que, nesse momento agora, sofre como uma explosão. E essa explosão é a mesma que aconteceu no centro da Terra, no início dessa mensagem. Então agora, esse chakra vive essa explosão e se manifesta como uma grande fonte do cristal líquido transparente. E daí começa a se formar uma grande rede, que é chamada rede de comunicação universal. E é através dessa rede que é possível ver além do corpo físico. A própria imaginação tem a ver com essa visão. Então, nesse momento que vocês ouvem isso que está sendo dito nessa mensagem, vocês recebem esse estímulo. Esse estímulo abre esse chakra. E abrindo esse chakra, abre essa rede. Essa rede, ela se comunica com a rede de todos os outros seres que abriram a sua visão. E abrir a visão é isso. Enxergar além. Estar conectado com outros seres que vivem a unidade, que estão conectados, portanto, recebem informações como acontece nesse momento. No meu caso, que falo a vocês. Através dessa rede, as palavras chegam, a visão que vem a mim é através dessa rede. E tudo isso é algo acessível, fácil. O que é preciso, no primeiro momento, é a pessoa querer. O querer significa a intenção, a vontade pura de coração. Então vem do centro.
que é a sua verdade, a verdade de cada um. A verdade é uma só, ao mesmo tempo que cada um possui a sua verdade. E quando há essa intenção, tudo isso é possível. E é dessa forma que se abre um mundo de novas possibilidades, múltiplas e inúmeras possibilidades. Esse é o mundo para o qual vocês são chamados a construir, a criar juntos, porque a humanidade só pode criar um novo mundo se todos estão juntos, unidos. Porque a participação de cada um é extremamente importante. Todos têm a mesma importância. Portanto, a participação de cada um é sempre desejada, querida e bem-vinda. Lembrem-se disso. Isso significa que o que cada um pode contribuir, a doação de cada um, é o seu bem maior. O bem maior é a vida, que se manifesta como fonte de cristal líquido. Quanto mais vocês têm a consciência e a intenção de produzir o cristal líquido, mais vocês estão próximos da sua essência, da fonte que cada um é. Mais vocês manifestam o dom que cada um veio manifestar nesse mundo, nesse momento. Lembrem-se disso. Pratiquem tudo isso que foi falado e vocês perceberão que a cada dia tudo se tornará mais fácil, mais acessível, mais viável. E esse mundo de cristal passa então a tornar uma realidade, não apenas para você, mas para todos que estão ao seu redor. Essa é a mensagem do dia de hoje. Lembrem-se, cada vez que lembrar, vocês estarão praticando. Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria de saber o que eu poderia fazer mais nesse momento para ajudar minha filha Isabela. Querida filha, existe algo que ela necessita muito nesse momento, de você estar junto dela, mas estar junto numa nova qualidade. Então, agora, você vai visualizar chegando perto de você. Você simplesmente abre os braços e ela corre para você. E você abraça ela. Quando você abraça, o seu coração toca no coração dela. E o seu coração é pura fonte de cristal líquido. E nesse momento, é uma fonte de cristal líquido multicolorido. E com esse toque, a sua fonte de cristal líquido no seu coração estimula o coração dela a produzir o cristal líquido. E aí, o cristal líquido que ela produz começa a se espalhar pelo corpo dela. E ela se torna corada, viçosa. E vem uma alegria, uma jovialidade, uma ternura. Você olha para ela de uma nova forma. E aí você sabe que isso é tudo e o melhor que você pode fazer por ela nesse momento. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero fazer. Eu tenho um tio que foi diagnosticado recentemente com esquizofrenia e ele mora comigo já há 13 anos. Só que tem sido cada dia mais difícil. Eu estou vivendo um momento muito delicado, porque além de ter que cuidar dele, eu tenho uma filha adolescente que está me dando muito trabalho. Eu queria saber como é que eu faço para mim conseguir administrar essa situação com um pouco mais de sabedoria e discernimento, porque está muito difícil. Querida filha, a primeira coisa é cuidar de você. É como se você entrasse num templo, que é uma pirâmide azul, de cristal líquido azul. Quando você entra, cai do ápice da pirâmide um manto azul de Maria. E esse manto te cobre
Esse é os pés. E nesse momento você sente que está protegida. Você sente um alívio, uma leveza. Como se você pudesse agora respirar profundamente. O seu corpo relaxa. E aí você olha o seu tio e a sua filha. E é como se os dois fossem crianças. Crianças bem pequenas. Mas agora você olha para eles com um profundo amor no seu coração. O amor da mãe, que é pura doação. Mas que agora faz uma doação numa nova qualidade. Porque se sente protegida. Então, ao ser protegida, recebe tudo que necessita. É nutrida adequadamente. E é isso de que você é nutrida. E você pode passar para eles. Então você vê agora, ou pensa, ou imagina, o seu coração como uma fonte desse cristal azul, azul celeste. Esse cristal sai pela palma de suas mãos. E você passa a mão neles em um e no outro. E quando você passa a mão neles, eles se tornam dois seres completamente azuis. Parecem brinquedos. Mas essa sensação de que parece brinquedo traz uma grande alegria para o seu coração. Como se você não tivesse conseguindo ver a alegria do que você tem realizado com eles, para eles. A maravilha da sua doação. Então, o mais importante nesse momento é ter essa consciência do que você está realizando, dessa grande doação. Então, é só estar conectada com essa qualidade, sabendo que você está sempre sendo protegida por Maria e está sempre envolvida no manto azul de Maria. Mais alguma pergunta? Necessariamente, a aplicação do cristal líquido é preciso que seja direcionada para alguém em particular, ou quando se faz, vai para todo mundo, todas as pessoas indistintamente? A intenção, que significa a vontade, como foi falado, a vontade pura de coração, ela é importante. Então, digamos, você pensa num parente. Quando você pensa nesse parente e você quer fazer um cristal líquido para essa pessoa, você já direcionou para essa pessoa. Claro que você produzindo, o seu cristal líquido jorra ao seu redor. Assim como passa a jorrar também a pessoa que começa a produzir com o seu estímulo. Mas nesse momento, a intenção para aquela pessoa. O que não pode ser direcionado, porque aí você estaria entrando com o ego, a sua vontade racional, é o que você quer que aconteça com o outro. Por exemplo, digamos que a pessoa tem um tumor, e aí você faz o cristal líquido com a intenção de que diminua aquele tumor. Não é assim. Ou a pessoa está triste, você faz o cristal líquido com a intenção de que ela fique alegre. Não é assim. Você faz o cristal líquido para a pessoa. E o cristal líquido tem a sabedoria. E o cristal líquido, que é a fonte da vida, trará vida para aquele ser. Como isso vai acontecer e o que vai acontecer, não depende de você. O que depende de você é querer e fazer a doação do cristal líquido, então estimulando o outro a produzir. Mas você pode fazer isso para toda a humanidade ao mesmo tempo. Então, não é necessário fazer para uma pessoa específica, mas você pode fazer. Mais alguma pergunta? Porque eu tenho uma filha minha, ela tem uma série de problemas, é agitada, assim, eu tinha vontade de fazer para ela também. O que eu devo fazer para ela melhorar? Querida filha, é como se você a levasse para um lugar, uma montanha muito alta, muito alta. E estranhamente, parece estranho, mas é exatamente isso, porque isso acontece no nível energético. Lá do alto dessa montanha, você dá um empurrão nela e ela cai no precipício. Quando ela cai, é como se você entrasse num desespero, mas você aí percebe que isso é algo apenas energético. Isso não está acontecendo fisicamente.
Mas quando ela cai exatamente porque ela vai atravessa a Terra e vai até o centro da Terra. Quando ela vai até o centro da Terra, é como se ela se queimasse primeiro no fogo da Terra. Quando ela se queima no fogo da Terra, significa que a densidade que ela vive é dissolvida. E aí surge o ser puro que ela é, de cristal líquido transparente. Quando esse ser está completamente formado no centro da Terra, ele sobe como se estivesse levitando, leve, e vem até o alto. E aí ele vai até o ponto onde você está, no alto da montanha. Só que ela chega agora numa outra expressão, de uma outra forma, renovada. Mas uma renovação profunda e interna, uma transmutação. Então, é como se você ficasse nesse jogo, como se fosse você jogando ela lá e ela voltando. Como se essa fosse a prática que você pode e deve realizar para ela, e aos poucos você verá e perceberá que ela vai te olhar de uma outra forma, como se fosse um olhar de agradecimento. Você não precisa dizer nada para ela, simplesmente lembrar e fazer isso e aguardar o que vai acontecer. Mais alguma pergunta? Sim, no meu trabalho, eu acabei de sair do meu trabalho e como é um trabalho pesado, que a gente lida muito com a morte, né? Há vários colegas médicos com problemas pessoais, ou depressão, ou mãe com câncer, e está difícil de lidar com isso. O que eu poderia, como eu poderia chegar até eles e ajudar através do cristal? Muito pode ser feito para as pessoas que estão no estágio terminal e para os familiares. Então, primeiro você vai imaginar uma grande pirâmide de cristal líquido transparente no centro da Terra. E ali você coloca todos os doentes, os pacientes e até pessoas que já se foram dessa vida. E aí, nesse momento que todos estão ali, nesse grande salão que tem dentro dessa pirâmide, chegam mestres. Mestres também com cristal líquido transparente. Cada um dos mestres vai para cada uma dessas marcas que aí está e vai tocando essas pessoas. Cada um toca num lugar diferente. Mas o toque desse mestre faz como se uma corrente elétrica passasse nessa pessoa que recebe. E ela toma como um choque, como se fosse um eletrochoque. Só que nesse momento, quando isso passa, isso ativa inúmeras fontes de cristal líquido nesse ser. E aí começa a regenerar todo o corpo energético. E cada um vai receber o tratamento adequado no momento. Se for o caso dessa pessoa morrer, mudar de estágio, isso vai acontecer com ela. Se for o caso dela continuar viva na superfície terrestre, isso vai acontecer com ela. E você vai ficar tranquila, porque você sabe que cada um está recebendo exatamente o que necessita. E nesse momento que isso está acontecendo, você visualiza todos os parentes ao redor. Os parentes assistem-nos. Eles assistem com um alívio no coração. E quando eles assistem isso, eles também estão sendo assistidos, porque os anjos da guarda deles estão atrás deles e abraçam esses seres. Então eles se sentem acolhidos pelo anjo da guarda e recebendo essa graça de ver e poder de alguma forma contribuir para essa passagem ou restabelecimento do parente que está doente. Isso com certeza vai aliviar muito o seu coração e vai ampliar o que você pode fazer para os seus pacientes, amigos e parentes. Mais alguma pergunta? Como proceder diante de um evento acontecido hoje que o planeta Terra, de alguma forma, está estremecido com isso? Se o planeta Terra estremeceu, se existe uma comoção, significa uma união. Essa união é importante, que
seja feita no sentido da luz e não das trevas. Então, é um momento como se fosse um furacão, um terremoto, onde tudo precisa ser reorganizado. É como se tudo se desmontasse. Começasse então uma nova organização. Então você vai visualizar do seu coração, jorrando muito cristal líquido para todos os envolvidos. Que começa nesse ser e depois para toda a Terra. Todos recebem e agradecem. E cada um vai seguir um caminho que lhe compete. Mais alguma pergunta? Como é que a gente consegue administrar, uma vez que a gente convive com uma pessoa que ela se torna querida e você percebe dia após dia que está cada dia mais próximo da sua partida? Como fazer? Como é que a gente faz para conseguir superar, compreender isso? De que essa partida é necessária e que a gente vai ter que conviver com aquela perda? Então, primeiro, cuidando de você. Então, você vai se visualizar dentro de uma pirâmide de cristal líquido branca, branco leitoso. Do ápice cai uma chuva fina de pétalas de rosas brancas. E essas pétalas de rosas brancas te cobrem da cabeça aos pés. Então, ao mesmo tempo que penetra no seu corpo e todo o interior do seu corpo se torna dessa cor, você também é coberta por isso, como se fosse um manto que te enrola e te envolve. E aí você sente que você foi abençoado. E aí você olha para a pessoa e vê que a pessoa segue um caminho dela, que é um caminho traçado pela alma dela, que às vezes ela não tem nem consciência disso, mas que se foi traçado pela alma dela, é exatamente o caminho que ela precisa seguir. Você respeita, mas você pode fazer algo pela pessoa. Então você vê seres, que são seres de cristal, coloridos, então eles são transparentes, translúcidos, de várias cores, eles se aproximam desse ser e começam a espiralar em volta desse ser. Quando fazem isso, eles vão regenerando toda a parte energética. O objetivo disso é que quando esse ser fizer a transição, ele estará energeticamente equilibrado, irá para o melhor lugar que ele pode ir, dentro de tudo que ele viveu e dentro das escolhas dele. E isso vai aliviar o seu coração, por saber que cada um tem o seu destino, o seu caminho escolhido por ele mesmo, pela alma, e que você pode dar a sua doação, a sua contribuição. Mais alguma pergunta? Então, se não tem mais perguntas, eu finalizo nesse momento. E assim é.